Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida, de toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. E eu convido você a estar entre nós, eu creio que vai ser muito abençoado. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 16, do 20 ao 23. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo o Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão, olha isso aqui, consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Bom, mas tem um final trágico aqui, porque esse homem, é o que diz aqui, ele tinha tanta credibilidade para o rei, para o filho do rei, e certamente então para tantas outras pessoas, que eles pediam um conselho a ele e era como se fosse o próprio Deus aqui, ó, a palavra do próprio Deus. Então, imagina a credibilidade que Aitofel tinha. O nível em que ele estava. Por favor, preste atenção nisso. Olha onde esse homem, olha onde Deus levou esse homem. Ele era o conselheiro do rei. A palavra dele era a lei. Ele tinha credibilidade. Mas quando uma pessoa não vigia, não tem bom senso, quando lhe falta bom senso, ela pode estragar completamente com a vida dela. Aitofel se virou contra Davi e se aliou ao Absalão, que era filho de Davi, mas estava em rebelião, uma conspiração pesada contra o pai. E ele se bandeou para o lado de Absalão, loucamente. E o Absalão pediu um conselho a Aitofel. E olha o conselho que esse homem deu. Faça a coisa mais bizarra que você puder fazer, que ninguém fez até hoje. Bizarreces. Faça a coisa mais escandalosa. Para criar polêmica, para mover, para o seu pai ver você como de forma repugnante, para que o povo pense que o seu pai está vendo você de forma repugnante e tomem coragem e se voltem para o seu lado. Porque se você fizer isso, você vai mostrar uma coragem com algo bizarro, repugnante. Seu pai deixou algumas concubinas tomando conta do palácio. Vamos montar uma tenda no terraço do palácio e ali você tenha relações, faça sexo com todas as concubinas do seu pai, assim, à luz do dia, para todo mundo ver, para todo mundo saber que você está se deitando com todas as mulheres do teu pai.
Vá lá e faça assim o pior. Esse foi o conselho do homem que um dia teve credibilidade total. Que a palavra dele era como a palavra do próprio Deus. Entendeu? Você viu o que as pessoas fazem com a vida? Às vezes elas têm tudo. Elas têm credibilidade, elas têm honra, elas estão no lugar certo, elas estão sendo abençoadas, elas estão cumprindo com o papel delas e um papel importante, elas estão contribuindo pelo bem comum, para que todos sejam abençoados e, de repente, ela deixa o diabo virar a cabeça dela. De repente, ela toma a pior direção que uma pessoa poderia tomar. Absalão já estava numa conspiração com o pai, ele bandeou para o lado do Absalão, o Absalão pediu um conselho para ele, eles vão fazer a coisa mais bizarra, escandalosa. Que pode mexer mesmo assim, arrebentar com tudo? Ele pensou, você vê que ele era um cara astuto mesmo, ele foi lá, ó. Vá lá e se deite com todas as mulheres do seu pai, em público. Pensou? O escândalo. Todo Israel vendo aquilo. Ele se deitando com todas as concubinas do pai, para tentar humilhar o pai. Para deixar a cena, para chocar. Ele fez algo escandaloso. Quantas pessoas que têm vivido dessa maneira? Só em busca de algo que crie polêmica, que choque. Quanto mais chocante, bizarro. Essa é a mentalidade de muita gente. E muitos seguem conselhos de pessoas como Aitofel. Faça isso, porque isso vai chocar. Faça isso, porque isso vai mexer. Isso vai criar polêmica, isso vai movimentar as coisas. Faça algo bizarro. E muitos desses, como aqui, quem era o Deus dessas pessoas? O Deus de Israel. O Deus de Israel. É inacreditável, mas é. Quantas pessoas que se dizem cristãs que vivem dessa maneira? Só em busca de situações escandalosas, chocantes. Só envolvido em situações que a Bíblia abomina. Quantos que estão como Absalão, só em rebeliões e em conspirações, conspirando, e rebeldia de cá, rebeliões e rebeliões. Quantos estão como Aitofel, não dá um conselho sábio. Mas um dia ele foi capaz de aconselhar de forma sensata. Agora, cadê o bom senso desse sujeito? Acabou. Acabou. Inclusive, o conselho que ele deu a Absalão foi para desgraçar com a vida do Absalão ainda mais. E o Absalão acatou aquele conselho absurdo. E fez. E aquilo foi uma loucura. Mas, naquela época, essas coisas aconteciam. E hoje tem sido diferente? Não, tem sido não. Tem gente que só vive em busca de coisas chocantes. Ele quer chocar. Só isso que ele quer. Ele quer estar envolvido em coisas e quer ser conhecido dessa maneira. Olha como é que o Absalão marcou a vida dele. Como sujeito que conspirou contra o pai, que se deitou com as mulheres do pai,
Entendeu? Terminou assassinado. E o Aitofel? O Aitofel, ele levou o Absalão a essa loucura, só que lá na frente, um conselho dele foi rejeitado. Ele, que não estava acostumado a não ter a última palavra, quando a palavra dele não foi aceita, ele que era um fraco, orgulhoso, e o orgulho foi tão grande que ele preferiu se matar. Olha isso aqui. 2 Samuel 17, no 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Foi isso que ele fez. Porque ele era um sujeito tão orgulhoso que ele não suportava não ter a última palavra, só que ele achou que, trocando de lado, ao invés de ficar do lado do Davi, do homem de Deus, ele foi para o lado de Absalão, do filho rebelde, e que trabalhava para chocar. E ele usou, viu que o Absalão era um sujeito sem juízo nenhum, deu um conselho louco. O sujeito acatou, foi lá e fez aquele absurdo. Só que depois, quando ele deu um outro conselho, o conselho dele não foi aceito. E aí ele não aceitou. E ele se matou. Porque é assim, tudo é uma semente na vida. Cada atitude que você toma na sua vida, cada palavra, é uma semente. Não foi ele que se deitou com as mulheres, com as concubinas de Davi. Mas foi como se fosse, porque ele deu um conselho para um cabeça oca. E o cabeça oca do Absalão achou que estava em vantajão, é isso mesmo. Vou arrebentar com meu pai agora e vou ganhar um monte de aliados. Espero que todo mundo vê a minha coragem em fazer isso e em desonrar a cama do meu pai. Todo mundo vai vir para o meu lado, né? Vai ver que eu tenho coragem. Coragem para fazer bizarrices. Onde é que vai parar essas pessoas? Onde elas vão parar? Na destruição. Escuta, eu vou te dizer uma coisa. Ter uma vida vitoriosa requer um comportamento íntegro, permanente. Uma vida vitoriosa. O Absalão teve tudo para ser uma pessoa vitoriosa. A Bíblia diz que ele era bonito até a planta dos seus pés. Mas ele não tinha caráter nenhum. E o Aitofel? Por um tempo, a palavra dele foi como a do próprio Deus. Era lei. Mas ele ficou provado que ele não tinha caráter. Que ele não tinha caráter. Ele teve muito, mas não tinha caráter para sustentar. E deixou claro que não tinha, porque não só ele se virou contra o Davi e se uniu a alguém que estava fadado ao fracasso, porque estava fazendo tudo errado, um filho tentando matar o próprio pai. E deu ainda um conselho que ele não precisava ter dado. Algo dessa natureza, algo tão absurdo. Mas tem gente que instiga, incita outras a coisas absurdas, escandalosas, loucas. Muitas pessoas sem juízo são manipuladas por pessoas como Aitofel. E pessoas como Aitofel levam muitas para o inferno e também vai para o inferno. Porque o Absalão
foi destruído, foi assassinado, e o Aitofel se suicidou. Acabou se suicidando. Porque toda aquela semente que ele semeou só serviu para uma colheita de morte, de destruição. Entendeu? Tudo na vida funciona como uma semente. Você planta hoje, depois você vai colher. E quando vem a colheita, ela é tão terrível, triste. Porque quando você planta uma semente de destruição, a colheita que você tem que, quando chega a hora de colher aquilo que você plantou, a colheita é desespero, é agonia, é decepção, é sofrimento. Entendeu? O Aitofel se suicidou. Imagina o espírito que estava na vida dele, que levou ele a se suicidar, a se matar. Mas olha lá, traidor, desleal. Olha os conselhos que ele passou a dar ao homem que, por um tempo, teve tanta credibilidade, depois não tinha credibilidade mais nada, porque olha o tipo de conselho que ele passou a ter. E, por fim, nem ouvido foi mais, nem suportou. Terminou se matando. Preste atenção. Quem você tem parado para ouvir? Quais os conselhos que você tem recebido? Você facilmente é manipulado para coisas bizarras, escandalosas? Você é um tipo de Aitofel? Que é capaz de qualquer coisa, quando você encontra cabeças fracas, você dá conselhos loucos e desvirtua vidas? Quem terminou bem aqui? Absalão não terminou, Aitofel não terminou, ninguém. Todos que tomaram o rumo errado e fizeram tudo o que Deus abomina, pagaram com a vida. Perderam a vida, porque seguiram caminhos de morte. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Porque quantas pessoas que têm sido manipuladas por algum Aitofel e sai por aí fazendo bizarrices. Porque não tem juízo, porque não é capaz de ser guiado pela palavra de Deus. Quantas pessoas como Aitofel que até um dia teve lucidez, bom senso, credibilidade, porque tinha direção de Deus, mas trocou tudo por causa de algum sentimento de rebelião, de inveja, sei lá o quê. Quantos que estão como Aitofel? Sem direção nenhuma, levando muitos a perder a direção. Minha gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ser cristão não é só ir a uma igreja e ter uma Bíblia e usar expressões de crente. É andar em retidão. Precisamos andar em retidão. Em retidão. Como disse Deus a Abraão. Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Pense a respeito. Integridade. Temor a Deus. Porque o Deus do Absalão, do Aitofel, pelo menos teoricamente, era o Deus de Israel. Era o Deus de Israel. Você encontra até o Absalão oferecendo oferta ao Senhor. Você encontra, está escrito na Bíblia. Dele ir lá e oferecer oferta ao Senhor. Mas o mesmo sujeito que ofereceu oferta ao Senhor foi o mesmo que montou uma tenda no terraço do palácio e se deitou com todas as mulheres do pai. Com as concubinas que estavam tomando conta do palácio. E o Aitofel? Que por muito tempo a palavra dele
era como se fosse a do próprio Deus, de tanto crédito que ele tinha. Porque Davi acreditava que ele era um homem dirigido por Deus para aconselhar. Perdeu o juízo, perdeu a visão, se tornou esse louco, insensato, estúpido, que arruinou com a vida dele e arruinou com a vida de muitos com conselhos errados. O que nós falamos, nenhuma palavra é apagada. E nós podemos alterar, prejudicar com uma direção errada. Por isso, preste muita atenção no que você fala. E você que não tem critério nenhum para ouvir, cuidado. Cuidado. Quem você tem parado para ouvir? Quem tem dirigido a sua vida? É o Espírito Santo ou algum Aitofel? Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Boa noite. Antes da reunião, o meu maior testemunho hoje é poder ver minha filha com uniforme. Melhor coisa, eu sempre orei por isso. Minha esposa está ali, uma coisa que a minha esposa sempre tem feito, é orado constantemente. E a gente nunca insistiu com a nossa filha. Dia 6 agora vai fazer 13 anos e 6 meses. A gente colocou na mão de Deus e na hora certa Deus fez a obra. Hoje o senhor tem orgulho e o prazer de ver a sua filha na obra do Senhor, cooperando na obra do Senhor. Para mim é um orgulho muito grande, não tem nada que possa pagar. A casa que eu tenho, o carro, as minhas condições financeiras, nada vai pagar o que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa, através da nossa filha. E tenho certeza que através da nossa filha, Deus vai usar ela muito, porque é uma menina que louva o Senhor, adora o Senhor, e através da vida dela, tenho certeza que ela vai trazer muitas pessoas para a igreja através do testemunho dela. O senhor tem nas suas mãos aqui o que é isso? Contratos? Não é, bispo. A gente negocia todo ano com os empresários do setor do álcool. E esse ano foi um ano muito duro para negociar. No último testemunho que eu dei aqui, a gente tinha negociado somente com 5 empresas. Aí, a partir do testemunho que eu dei aqui na última, acho que 15 dias atrás, a gente conseguiu fechar mais 9 acordos coletivos. Quando a gente fala em acordo coletivo, é empresa que tem 1.000 funcionários, grupo que tem 1.500 até 1.800 trabalhadores. Então, a gente tem que pensar nos dois lados. Temos que defender os trabalhadores, mas também não podemos deixar de ver o lado dos empresários, porque não adianta ter empresa e não ter o trabalhador, ou ter o trabalhador não ter a empresa. Então, a gente tem que caminhar junto. Então, eu falo que capital e trabalho sempre andou e sempre tem que andar junto. Então, foi um ano muito difícil, alguns falando de crise e alguns aproveitando a crise. Não estava em crise, só estava aproveitando o momento que o país está passando. Então, eu procuro mostrar para as pessoas que quem crê e quem acredita em Deus não tem crise, como eu falei na último testemunho. Para quem tem Cristo, não tem crise. Então, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, e Deus tem me honrado muito. Foi um ano, como eu falei, difícil, de muita batalha, muita luta, mas eu tenho certeza que em breve eu vou estar aqui testemunhando que só falta 2 empresas. E uma delas é que eu sou funcionário. Então, mostrar para as pessoas que a gente tem que crer e fazer tudo pensando em Deus e colocando na mão de Deus, porque eu sei, aonde Deus coloca a mão, tudo flui e tudo acontece. Então, tem 9 contratos novos fechados aqui, novos acordos. 9 acordos coletivos. O senhor teve uma vez no sindicato com a esposa. Para quem não sabe, o senhor Almir é presidente do sindicato dos trabalhadores nas indústrias de fabricação do álcool, químicas e farmacêuticas. O que é isso? Nós representamos 16 usinas e destilarias e várias indústrias que fabricam medicamento farmacêutico
e várias empresas do setor químico. Empresa com embalagem plástica, produtos de fertilizante, adubos, enfim, todos o ramo químico e farmacêutico e fabricação do álcool. E a gente encontra muita luta, muita resistência, mas a gente consegue, com a força de Deus, com a direção de Deus, a gente tem caminhado. E cada dia que passa, eu tenho aprendido que essas pessoas não são meus inimigos, são meus amigos e, biblicamente, são meus irmãos. Abençoado. Abençoado, bispo. Então, eu quero deixar aqui com o senhor que o senhor é uma pessoa estudiosa, se eu puder dar uma olhada, porque, daí as pessoas podem achar que é fácil, e não é fácil. E tudo na vida requer muita luta, muito empenho e muito sacrifício, que nem hoje eu estou aqui com perfume francês. Sabe o que é perfume francês? Não. Restou de ontem. Estou sem tomar banho, bispo, mas eu vim para aqui, cheguei em casa, só lavei o rosto, escovei o dente, porque eu sei que Deus é muito mais importante do que se eu fosse tomar banho. Se eu fosse tomar banho, não daria tempo de eu assistir o culto. Então, eu preferi vir com perfume francês, mas assistir o culto. O cheiro de abençoado vale a pena. Está abençoado, né? Está abençoado. Tá? Abençoado. Então está cheiroso, para a honra e a glória do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo, que o Senhor ama e não quer que nenhuma pereça. Por isso luta tanto, para que cada um tenha bom senso, bom senso, bom senso. Passa do teu sangue sobre cada vida, meu Deus. E eu peço que a palavra entre e transforme vidas e mentes e corações. Que um espírito sensato, ajuizado, sábio, tome conta de cada vida. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, e quero pedir socorro, vitórias, livramentos, respostas. Agora, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas sei que o Senhor é poderoso para livrar e socorrer. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço milagres sendo materializados na vida de cada um. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Ó Pai, prospera cada uma agora e desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Essa é uma boa terra. E se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu não tenho dúvida que ela será muito bem recompensada. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam, meu Deus, recebendo essa mensagem, juízo, bom senso, façam parte da vida de cada um. Obrigada a Deus, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar hoje às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Acesse o nosso site www.mudançadevida.com.br. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.